Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E hoje, meu querido e minha querida, eu quero te explicar como que você vai passar a entender o inglês dos nativos. Pois é, vem comigo. Bom, esse é um questionamento que eu recebo demais, porque as pessoas, na hora que vão ouvir um nativo falando, elas acham que eles falam rápido, ou que eles não conseguem falar o inglês que a gente aprende na escola, que é bem diferente. Vamos quebrar um pouco desses mitos hoje. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês do aplicativo Elsa. Pois é, o aplicativo Elsa é um aplicativo que eu já venho usando como teste para saber se é algo realmente bom para eu indicar para vocês. E people, o app é muito show. Primeiro porque o app faz uma coisa que eu gosto demais, eu particularmente gosto muito de pronúncia, e o aplicativo ele tem vários menus que focam bastante em pronúncia. Fora os desafios diários, então você quando cria o aplicativo, coloca o tempo que você quer. 10 minutos por dia, 30 minutos por dia, 1 hora, e o próprio aplicativo te lembra quando está chegando aquele momento. Então você coloca, às 18 horas eu quero estudar. Quando dá 18 horas, o aplicativo manda uma notificação para você falando é hora de você estudar e fazer seu desafio. E é muito interessante porque além do aplicativo ter testes de inglês, então você faz o teste de inglês para saber o seu nível e então ele te direciona para você começar naquele momento certo. Além de ter tudo isso, o aplicativo também tem uma tecnologia de reconhecimento de pronúncia. Portanto, você fala com o aplicativo e ele identifica se a sua pronúncia está boa ou não e depois te dá a nota baseado naquela pronúncia que você fez. Fora isso, também você tem uma comunidade show, que são divididas em tópicos. Então, se você quer estudar um tópico específico, além de você ter exercícios focados naquele tópico, você ainda tem comunidades que você pode debater com outras pessoas que estão lá para praticar inglês também. Enfim, são vários benefícios para você baixar o Elsa e começar a praticar hoje. E para seguidores do canal, claro, a gente tem um mega desconto. Acesse o primeiro link da descrição, vai lá, faz o seu teste gratuito e se você curtir, assim como eu curti, clica lá, garante seu desconto e faz o pacote anual do aplicativo para você já praticar inglês esse ano de 2021 todo, combinado? Bom, dado o recado, vamos então ao conteúdo do vídeo de hoje. Let's go! Guys, a questão de você entender um nativo, a primeira dica que eu quero dar é imersão na língua. Antes de você começar a entender o nativo, você precisa estar em um ambiente que vai te proporcionar contato com aquele nativo. Como que você pode fazer isso? Eu sempre falo da importância de você trazer o inglês para o seu meio. E quando eu falo trazer o inglês para o seu meio, eu estou dizendo para você transformar o seu celular em inglês, começar a assistir filmes e séries em inglês, pode colocar legenda em português no primeiro momento, começar a ouvir rádios em inglês. Agora a gente está com um aplicativo muito show, que é o Clubhouse. Você entra por convite, mas daqui a pouco já vai estar tudo liberado. Você tem vários fóruns, várias pessoas que estão debatendo conteúdos em inglês. E essas pessoas muitas vezes são nativos, então você precisa estar em um ambiente que vai te proporcionar esse contato com o inglês de nativos. Por que a gente aprende a falar português? Porque o nosso ambiente é em português. A gente está rodeado de pessoas falando português o tempo todo. E é isso que você tem que fazer com o inglês, trazer o inglês para o seu meio. E a segunda dica, que já vai de encontro com essa primeira, é conversar com nativos. People, vocês têm ideia que hoje em dia nós estamos, no ano de 2021, século 21, na internet a gente pode encontrar praticamente qualquer coisa que a gente quiser. Em pleno século 21, eu tendo problema com o meu microfone. Pronto, troquei, já tá ótimo, já tá funcionando. Tá funcionando assim, agora é outro microfone, né? A gente tem que sempre estar com uma carta dentro da manga. Bom, mas como eu estava dizendo, nós estamos no século 21, meu querido. Isso significa que a internet está recheada de oportunidades. E outra coisa, a gente vive a globalização. Isso significa que nós temos pessoas do mundo inteiro conectadas nesse exato momento. Eu lembro quando eu fui estudar globalização na escola, eu achava incrível você poder, a professora falando, hoje em dia você pode conversar com alguém do Japão, e eu ficava, caramba, eu posso conversar com alguém do Japão. E a pergunta principal é a seguinte, você está usando essas ferramentas?
qualquer momento que você baixar um app para conversar com alguém, você consegue encontrar um nativo. Isso falando em sites que eu já falei aqui, como o Omegle, que é um site bem conhecido, Chatroulette, que também é um site para você conversar com nativos. Eu tenho vergonha de aparecer com a câmera, como eu sempre falo, esses sites não são tão seguros, então você tem que tomar cuidado. Não seguro para alguém te hackear, mas seguro no sentido de que a pessoa que está do outro lado pode ser um maníaco, né? Então é por isso que você também tem a opção de conversar com a opção de texto. Então ao invés de você aparecer, você pode bater um papo com aquele nativo por texto. A terceira dica que eu quero dar é uma dica que, se você não seguir, você vai colocar todas essas outras que eu dei em xeque. Você não vai conseguir fazer nenhumas, que é: perca o medo de falar inglês. A gente está num país, o Brasil é um país impressionante. Os brasileiros amam detonar o Brasil ou os próprios brasileiros. Então é muito comum você ver brasileiro falando mal do Brasil e brasileiros falando mal de brasileiros sendo brasileiro. Então é muito comum, quando eu tô aqui no YouTube, navegando por vídeos de inglês, eu vejo algum brasileiro comentando: que fulano tem um sotaque bem brasileiro. É óbvio, ele vai ter sotaque o quê? Indiano, sem que ele nasceu no Brasil? E aí essas coisas vão acabar bloqueando o nosso cérebro, mesmo que você não queira. Isso acontece inconscientemente. Então, você, na hora de falar inglês, você tem tanto medo daquela outra pessoa, principalmente se for brasileiro, te julgar por conta do seu inglês, que você prefere não arriscar, você prefere não falar. E é por isso que é muito importante que você deixe esse medo que você tem de lado e pense que só pelo fato de você falar inglês, você já está sendo mais do que 99% diferente da população. Hoje no Brasil estima-se que 1% da população brasileira é considerada fluente em inglês. Então você pensa que quando você está falando inglês, na verdade você está sendo melhor do que muita gente. Então não precisa ter medo. Tenha orgulho. E principalmente tenha orgulho do seu sotaque. Pare de ficar achando: eu tenho sotaque brasileiro, sotaque brasileiro. Primeiro, que é uma coisa muito difícil de você perder. E segundo, que o seu sotaque é a sua identidade. O propósito da língua é a comunicação. E é exatamente por esse motivo que Arnold Schwarzenegger está fazendo filmes. Ele é austríaco, não é americano. Mas engraçado, faz filme em Hollywood. Será que sotaque afeta tanto assim? E a quarta e última dica é uma dica muito importante. Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo se você não curtiu até agora e compartilhar com um amigo que também está estudando inglês. Inscreva-se no canal também se você não é inscrito, hein? Essa dica é a seguinte: exponha-se a mais de um tipo de inglês. É muito comum a gente ver pessoas focando no inglês britânico ou no inglês americano, como se no mundo só existisse, o mundo fosse dividido no meio entre Estados Unidos e Inglaterra. Mas não é bem assim que acontece. Nós temos Austrália, Nova Zelândia, nós temos africanos que falam inglês, nós temos indianos que falam inglês, inclusive foram colonizados pela Inglaterra, então a língua lá é inglês. E aí, meu filho, a gente pode ir para frente, a gente pode ir para o inglês da Irlanda, o inglês da Escócia, o inglês canadense, que também tem algumas diferenças, a gente pode pegar o francês que fala inglês, o brasileiro que fala inglês, o argentino que fala inglês, e aí você vai ver que, na verdade, não existe só o inglês americano e britânico, mas existe inglês falado por várias pessoas. E é nesse momento que você precisa praticar ouvindo esses outros tipos de inglês, porque senão você vai ser o tipo de pessoa que só vai entender um tipo, e quando um nativo de qualquer um desses lugares que eu falei for conversar com você, você não vai conseguir entender. Então exponha-se a mais de um tipo de inglês para você conseguir falar e entender o inglês do mundo, e não só o inglês dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Bom, espero que esse vídeo tenha dado um start na sua cabeça aí para você, ou quer dizer, na sua cabeça, como eu digo, né? Para você começar a estudar inglês. Conte comigo para isso. No meu Instagram eu tenho várias dicas de inglês, eu posto com muita frequência e nos meus stories tem stories todos os dias te dando dicas de inglês. Então me siga no Instagram, o link está aqui embaixo, não perca essa oportunidade e vá também baixar o Elsa, praticar o seu inglês agora. Joe junto com Elsa, aí fechou, meu filho, a fluência chega. Conte comigo para isso daí e eu te vejo no próximo vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe, vídeo de segunda e quinta às 19 horas. Combinado? Até mais. Bye bye, people.